Peguem a palavra de Deus e abram no Evangelho de Lucas, capítulo 13 e o versículo 10. Hoje eu vou falar de uma cura espiritual, uma doença espiritual. Olha que interessante esse texto. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então, lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Quanto tempo que ela estava assim? 18 anos. Veja o versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito, doença espiritual, enfermidade espiritual, que a mantinha doente. Havia 18 anos, olha, ela andava como? Encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Há 18 anos andando nessa situação, até que Jesus a curou. Você crê que Jesus cura? Eu não sei quanto tempo você está doente, pode ser uma doença espiritual, pode ser uma doença emocional, pode ser uma doença física, pode ser uma doença até mesmo imposta por desobediência a Deus, mas Jesus, ele tem a solução, ele tem a cura, amém? Então vou reler esse versículo 11, e eu quero que você repita comigo em alto bom som, vamos lá. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos, ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Quantos creem que Jesus cura? Você crê? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo daquele que tudo cura, que aquele que liberta todos os vícios e cura de todas as enfermidades. Glorifica o nome dele é Jesus nosso Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Venha com o seu Espírito Santo nesta noite e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar? Olha que interessante essa história. A sinagoga, para quem não conhece, é uma igreja dos judeus. Não deixa de ser uma igreja, né? Inclusive, ela é uma igreja que espelhou tantas outras igrejas que hoje são evangélicas. E começou com a igreja primitiva do tempo dos apóstolos. E nessa igreja congregava, ou seja, frequentava essa igreja, esta mulher que há 18 anos estava ali. Sabe lá se ela já tinha essa doença há 18 anos, ou que essa mulher começou a congregar há 18 anos nessa igreja. E o interessante é que ela andava encurvada, né? Ela não conseguia olhar a luz do sol, porque a doença não deixava, a enfermidade. Está aqui, ó, curvada. E é uma enfermidade espiritual. Não era uma enfermidade física. Se ela vivesse em nosso tempo, ela poderia procurar um médico, um especialista, um ortopedista, e ali fizesse um exame médico bem detalhado, e pudesse ver ali a coluna da mulher. Se era uma hernia de disco, se era um desvio da coluna, se é um bico de papagaio, uma dor lombar, uma inflamação. Então poderia ali o médico, pelo seu diagnóstico, encontrar a causa, se ela vivesse em nosso tempo, a situação, né? E o médico, fazendo esse tal exame,
e não encontrando nada, mas vendo a situação da mulher, ele poderia também pensar: peraí, isso não é causa de doença da coluna, né? Não é uma enfermidade que eu, como médico ortopedista, examinei e não encontrei nada. Então, vou encaminhar para um neuro, para ver se isso não é um distúrbio do cérebro. Algo que a mulher já acostumou a andar encurvada, coisa da mente dela. Vamos ver se não há um desvio, porque pelos ossos não tem nenhuma deformação, não tem nenhuma inflamação, então não posso fazer nada. Vamos supor, o médico encaminha para um outro especialista, um neuro, que começa a fazer o exame do cérebro, da cabeça dela, para ver se encontra um distúrbio, né? Um desvio, e também não encontrando nada. Mas a mulher continua doente, não é verdade? Continua enferma. Isto quanto tempo? 18 anos. 18 anos naquela situação. Nada ela conseguiu endireitar-se. Ela não conseguiu olhar para cima. E ela frequentava a igreja. E o interessante é que ninguém via o demônio que estava nela. Ela não se agitava na igreja, o demônio não se manifestava nela. Ou seja, o demônio vinha com ela para a igreja, ou para a sinagoga, que é a igreja dos judeus, assistia a reunião, depois voltava com ela para sua casa. Ela entrava com o demônio na vida dela, essa doença espiritual, voltava para casa e assim continuava aquela situação. E isto 18 anos. Veja quanto tempo essa mulher sofreu. E ninguém conseguia enxergar o demônio na vida dela. Ninguém sabia que doença que era aquela. Se fosse alguns em nosso tempo, né? Algumas pessoas diriam: isso aí deve ser mau jeito, sentou errado, assim, pegou peso, ou forçou muito a coluna, né? Assim que a gente imagina, que a pessoa quando tem um problema, um desvio na coluna, a primeira coisa que nos dá a pensar é um mau jeito, né? Uma postura errada, né? Assim, pegou muito peso, não se assentou de forma adequada, enfim, nós temos várias opções aí para poder sugerir ou argumentar, opinar que aquela coluna da mulher fosse tal problema, tal situação. Mas não era. Era uma doença espiritual. Que nem mesmo o ancião da sinagoga, que era o líder da igreja, conseguia enxergar o demônio. A mulher entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía da igreja com o demônio. E ninguém via. Porque existem, pessoal, doenças diferentes. Existem doenças espirituais, existe doença física, existe doença emocional, doença psicossomática, existe doença que são causadas pelo pecado, existe doença que é causada pela desobediência a Deus. Então temos vários tipos de doenças. Inclusive essa doença espiritual é uma doença que ninguém consegue ver. Nenhum médico, você pode procurar os melhores médicos especialistas, que eles não vão conseguir chegar a uma conclusão. Porque doenças espirituais não saem diante de um raio-x ou de um diagnóstico médico. Doenças espirituais só saem com o poder de Deus. Só sai com o poder do nome de Jesus, com a libertação. Nenhuma doença espiritual, médico algum vai conseguir resolver. Nenhuma doença espiritual. Pode tomar todo tipo de remédio. Pode fazer quanto for de tratamentos, que não vai resolver, a não ser Jesus entrando e libertando tal pessoa da enfermidade espiritual. Só Ele tem esse poder. Exatamente o que aconteceu com essa mulher. E a gente sabe que Jesus ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo, enquanto ele veio para roubar, Jesus veio para dar, para abençoar. O diabo, enquanto ele veio para matar, Jesus veio para dar vida e vida com abundância.
Enquanto o diabo veio para destruir famílias, destruir casamentos, Jesus veio para restaurar famílias, restaurar casamentos. Enquanto o diabo coloca doenças espirituais, Jesus traz a cura e traz a libertação de todo o mal, porque é para isso que ele veio, para trazer vida e vida com abundância. O diabo se levanta, mas cai, porque Deus te dá a proteção. A gente precisa entender isso. Em primeira carta de João, no capítulo 3, e lá no versículo 8, abram aí por gentileza, para você ver o que diz a palavra do Senhor. Olha lá. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio, lá no início. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir ou desfazer as obras do diabo. Aqui está uma tradução NVI, coloca RC, muda a tradução. É a mesma coisa, mas uma tradução diferente. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, está vendo? O diabo faz, e o que Jesus faz? Desfaz as obras do diabo. O diabo faz e Jesus desfaz. O diabo faz e Jesus desfaz. O diabo coloca a doença espiritual e Jesus desfaz a doença espiritual. O diabo coloca o vício na vida da pessoa, Jesus vai lá e liberta a pessoa do vício. O diabo entra na casa, destrói a família, arruina com o casamento, arruina com os filhos. Jesus vai lá, entra e começa a restaurar, reconstruir tudo que o diabo destruiu. Por isso que ele veio para desfazer as obras do diabo. Jesus. Entenda uma coisa, algo interessante, que essa mulher, ela frequentava a igreja há 18 anos. 18 anos. Fala sério, gente, é muito tempo, não é? 18 anos frequentando a igreja. Há possibilidade de uma pessoa que tenha 18 anos ou até mais dar lugar ao diabo? Há possibilidade do diabo entrar na vida de uma pessoa, mesmo que ela esteja na igreja? Há possibilidade disso acontecer? Sim. Não é o tempo que vai me impedir do diabo entrar em minha vida, mas é a minha comunhão com Deus e as brechas fechadas. E quando eu fecho as brechas da minha vida para o diabo não entra. Agora, mesmo eu sendo cristão, sendo um pastor, um obreiro, um líder, um visitante da igreja, um membro, quanto tempo seja o que for que eu esteja na presença de Deus, se eu der lugar ao diabo, ele entra. Ele não vai respeitar o tempo que eu sirvo a Deus. Ele não vai respeitar a minha credencial de obreiro. Não, ele vai respeitar a minha comunhão com Deus. É isso que ele vai ver, que eu sou uma pessoa em comunhão com Deus e que não dou lugar ao diabo. É por isso que Paulo, ele vai dizer exatamente isso. Efésios capítulo 4, versículo 27. Coloque Efésios aqui. Ó, não deis lugar. Se aquela mulher está com uma doença espiritual, é lógico, muito provável, que ela deu motivo para isso. Sim ou não? Ela deu motivo. Se ela está com uma doença espiritual, ela deu motivo. De que forma? Numa negligência. Pode ser no tempo de criança. Vamos descartar isso, porque ela está há 18 anos. Não sabe lá quantos anos ela tem, né? Mas numa negligência dela. Alguma brecha que ela deu e acabou dando razão para que o diabo entrasse em sua vida e colocasse uma doença espiritual. Porque o diabo só entra se a pessoa der brechas. E como eu disse, não importa quanto tempo você esteja na igreja, não importa a sua credencial, a sua autoridade de liderança, se você der lugar, o diabo entra. É por isso que Paulo está dizendo, e ele que escreveu essa carta, Paulo não está dizendo isso para o mundo, porque o mundo jaz do maligno. A gente já sabe que o mundo não tem nada de bom, e que o mundo já está na mão do diabo. Mas ele está direcionando essa carta para a igreja. Ele está dizendo para membros, ele está dizendo para obreiros da igreja, não dá lugar
ao diabo. Porque se der lugar, o diabo entra. Vou te mostrar dois grandes apóstolos que deram lugar ao diabo e ele entrou. Ele entrou. O primeiro apóstolo, quem diria que esse homem um dia poderia dar lugar ao diabo? E ele deu. O apóstolo Pedro. Você sabia disso? Que o diabo entrou em Pedro e Jesus o repreendeu? Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Jesus vai repreender Satanás que está na vida do apóstolo Pedro, hein? Quem diria? Pedro dando lugar ao diabo. Olha lá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Jesus dizendo isto, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Fala sério, quem imaginaria que Pedro daria lugar ao diabo? Pedro, que foi o pastor da igreja, lá na frente ele tornou-se o pastor da igreja. Pedro, que era um homem de confiança de Jesus. Quem imaginaria que esse homem um dia poderia dar espaço para o diabo entrar? E você sabe que ele foi lá na frente, negou Jesus, e a gente sabe que a mentira provém do diabo. Por isso que Jesus disse: vós mentis, vós são filhos do diabo, porque o diabo mente desde o princípio do mundo. Não é assim que Jesus disse? E Pedro mentiu. Além desse homem aqui, que quem imaginaria que esse homem daria lugar ao diabo? Outro também deu lugar ao diabo. Judas Iscariotes. E era o apóstolo mais equilibrado dentre os 12 apóstolos. Era o apóstolo de confiança que, segundo as histórias, ele deitava-se no colo de Jesus. Ele dormia no peito de Jesus. Olha só, um homem equilibrado, que todos olhavam para ele e diziam assim: esse aí vai ser o líder dos apóstolos. Era o mais culto, mais erudito, mais inteligente, mais que media as palavras antes de falar, tesoureiro dos discípulos, inclusive de Jesus, que guardava as ofertas que os apóstolos ganhavam pela pregação e para expandir o evangelho. E agora ele vai lá e dá lugar também a quem? Ao diabo. Está vendo que o diabo não respeitou nem Pedro, não respeitou nem Judas, quanto mais você, quanto mais eu. Se dermos lugar, ele entra. Olha o que diz em Lucas capítulo 22, versículo 3. Aqui Judas, dando lugar ao diabo. Evangelho de Lucas. Entrou, porém, quem? Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12 apóstolos. O qual era um dos 12. E quem entrou nele? Satanás. Então não é de se assustar que muitas vezes a pessoa dá lugar ao diabo e não precisa o diabo fazer arruaça não, viu? Para provar que a pessoa está endemoniada. Essa mulher que eu estou contando a história dela, ela frequentou 18 anos a sinagoga e você não vai ver ela caindo não. Você não vai ver ela gritando, esberrando na igreja não. Porque muita gente entende que a pessoa só tem um demônio quando ele começa a agitar, não é? Não. Esse aí é um demônio silencioso. Ele silencia. E ele vem para a igreja, ele vai embora, ele vem, ele vai embora, ele vem e ele vai embora. Junto com a mulher, há 18 anos. E a mulher, nenhuma maneira ela teve uma reação de demônio. Nenhum dia, sequer, nenhum sábado que ela frequentava a sinagoga, ela caiu na igreja. Ou ela gritou, provando que está endemoniada. Não. Tem muita gente assim, viu? Que está endemoniada e não percebe. E nem mesmo a igreja. Tem muita gente dando lugar ao diabo, igual Pedro aqui, ó. Quem diria que Pedro estaria dando lugar ao diabo? Quem diria que Judas daria o lugar ao diabo? É por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve a primeira carta, capítulo 5, e o versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, que é o diabo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, matar. Ele está mandando a gente ser sóbrio, estar atento, vigiai, porque o diabo está como? Nosso adversário ao nosso derredor. É por isso que a gente não pode vacilar de forma alguma, de maneira nenhuma podemos vacilar. Eu vou te contar um testemunho de uma jovem,
que lá na outra igreja onde eu fui pastor, lá no Jaçanã, eu fui pastor quase 4 anos lá, 3 anos e 10 meses que eu fiquei nessa igreja. E num dos cultos de quarta-feira, entrou uma senhora e essa menina, chamada Mariana. E ela entrou na igreja procurando o pastor. Vou te mostrar as fotos dela aqui depois. Tem as fotos aí, né, Gabi? E ela foi procurar o pastor, e eu era o pastor da igreja. Eu estava no gabinete estudando a palavra, e aí chegou uma obreira. Disse, ó pastor, tem uma mãe, uma filha aqui que quer conversar com o senhor. Veio procurar o pastor. Falei, tudo bem, pode vir aqui. Aí foi lá buscar a mãe e a filha. Aí trouxeram ao gabinete, sentaram. A menina estava num estado crítico. Estado horrível, que eu vou mostrar para você as imagens. Você vai falar, pastor, não acredito, é obra de bruxaria. Já coloca aí para o pessoal ver. Ó, eu tirei foto dela, tá até meu celular aqui, ó, Ricardo Ortiz, tirado do G9 Plus. Olha lá. Vai passando as fotos. Ó, a situação dela. Aí a mãe dela, né, que está com ela aí. E está tomando todo o corpo dela. Olha o rosto. Há 15 dias que ela não comia, só bebia líquido para se manter, porque não conseguia comer. As feridas ardiam. A boca dela queimava. Ó, o cabelo dela caiu todo. Só segura até aí, não mostra a outra não, tá? Só tem aí, né? Ela chegou nessa situação. Aí a mãe dela, desesperada, veio me procurar. Aí contou toda a história, né? Segundo a história que me contaram, é que ela ganhou uma roupa de uma amiga. E essa roupa, antes de chegar a ela, foi uma roupa dada, oferecida a demônios. Né? Por isso você tem que tomar muito cuidado com o que você ganha, viu? Ah, mas eu ganhei de uma amiga. Ela ganha de uma amiga também. Às vezes você ganha de uma amiga, de um amigo, de um parente. E você acha que a pessoa não tem maldade e acaba tendo maldade sim. Aí antes de chegar na pessoa, acaba o quê? Sendo consagrada a demônios. Aí ela pegou essa roupa, começou a usar e começou a surgir essas feridas. Do nada, né? Começou um pedacinho, aí foi aumentando, você está vendo, está espalhando pelo corpo todo. Aí foi procurar médicos, e médicos faziam exames, não encontrava nada, não sabia que doença que era essa. O médico não sabia que doença que era, difícil, né? O médico geralmente sabe que doença que é. E fazia exame, ela voltava, fazia exame, ela voltava, fazia exame e voltava. E era assim a vida dela. E ela desesperada, não comia, porque as feridas estavam na boca e doía. Então ela só bebia líquido. Não podia comer nada. Aí a mãe dela desesperada, aí uma amiga dela, uma outra amiga disse, ó, minha irmã, Mariane, você tem que ir na benzendeira, benzer isso aí. Aí, ela na inocência, foi na benzendeira. Levou ela na benzendeira, essa amiga. A benzendeira olhou para ela assim, disse, eu nem vou pôr a mão em você. Já viu as feridas ali? Disse, eu nem vou pôr a mão em você. Ou você vai na macumba e desfaça esse trabalho que fizeram, ou você vai na igreja e procure o pastor. Só falou isso. A mãe dela, automaticamente, claro que não foi na macumba. Como é que você vai desfazer o mal no mal? Se o mal veio de lá, como é que eu vou desfazer algo que foi feito de lá? Quem é que desfaz as obras do diabo? Está lá em 1 João 3,8. E para isso Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então não tem como, isso é enganação do diabo, hein? Ah, eu estou sendo alvo de bruxaria. Vai no terreiro tal, vai na macumba tal. Você vai amarrar mais a sua vida. Não se desfaz mal no mal. Desfaz-se o mal com o bem. E só Jesus desfaz o mal. Só Ele. Então o que a mãe disse? Não, vou para a igreja procurar o pastor. E foi justamente essa igreja que a mãe entrou, onde eu era pastor. Ela passava em frente e achou a igreja está lá, eu vou entrar nessa igreja. Entrou e trouxe a filha. Aí eu disse para ela assim, falei, ô Mariana, deixa eu tirar foto de você antes, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou orar por libertação, por cura, vou ungir você e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê? Ela, creio, pastor. Falei, então deixa eu tirar umas fotos. Eu já tirei fotos antecipado, porque sabia que Jesus ia curar ela. Isso é fé. A fé é trazer a existência daquilo que não existe. Falei, deixa eu tirar a foto sua aí. Ela deixou, por isso que eu tirei essas fotos aí no meu celular. Aí orei por ela, ungi ela, isso na quarta. Na quinta-feira ela passou mal. Olha só, o diabo queria matar ela de todo jeito. O diabo não ficou feliz não. O diabo ia ficar feliz se ela fosse onde?
Na macumba. Mas ela foi onde? Na igreja. O diabo não ficou contente, não. O diabo tentou matar ela. Diz a mãe, ligou para mim desesperada, que ela pegou meu número. Eu tenho até hoje o contato dessa mãe, que essa mãe depois tornou a minha obreira no Jaçanã. Ela está como obreira lá no Jaçanã. Sabia disso? Eu batizei o filho dessa mulher aqui, ó, a Mariana, que está com essa enfermidade. Estava, né? Eu batizei ela. Elas já vieram aqui no Jaçanã, no Campo Belo, né? Queriam de todo jeito vir aqui. E vieram. E depois a mãe virou uma obreira minha lá. Está lá até hoje. E aí ela pegou meu número. Ela ligou: pastor, ora pela Mariana, porque as feridas ficaram pretas. E eu estou levando ela para o médico, ela está passando mal. Do nada começou a passar mal. Ou seja, tudo espiritual. Levou para o médico. Foi lá para a sala de UTI, lá para a sala de exame. Aí tentava encontrar a veia da menina, não achava. Aí procurava, a veia sumiu, ninguém achava a veia. E desesperada, a mãe pega e me liga de novo, diz: pastor, ora aí, pastor, porque as enfermeiras estão procurando a veia e não acha a veia dela para aplicar o remédio. Aí eu falei: eu vou orar, e você pode falar para a enfermeira que ela vai encontrar. Assim que eu orei, mandei o áudio, encontrou a veia. A enfermeira disse: seu pastor é de fé, hein? Pede para orar para mim também. Eu sou de fé mesmo, irmão. O negócio aqui é fé e fé e fé. É andar de fé em fé. E aí foi lá, ficou um tempo tomando remédio. Passou-se um tempo, ela voltou. Recebeu alta. Aí chegou lá na igreja com cabelo grande, comendo, toda limpa de feridas, e deu testemunho. Coloca a foto dela aí. Vai dizer que é ela? Olha ela aí. Hã? Quem fez isso na vida dela? Jesus desfaz todo o mal. Olha, cabelo grande, pele limpa, né? Nenhuma ferida mais e comendo bem. Quem faz isso? Só Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Ele desfaz as obras do diabo. É isso que você precisa entender. E a mãe foi no lugar certo. Onde que a mãe foi? Diga: na igreja. Fala: minha vitória está na igreja. Você viu o testemunho da irmã, né? Se fosse outra, poderia dizer para ela: ó, vai na macumba. Vai lá que o seu amor vai voltar, né? Não é assim que fala? Tem muita gente na macumba dizendo isso, hein? E olha que tem até os comerciais dizendo assim, ó, escritos nas paredes: faça o seu amor voltar em 6 horas. Quem já viu isso? Tá tão rápido que faz voltar em 6 horas. Você nunca viu isso, não? Tá cheio aí, ó, pregado nas paredes. Você um dia vai encontrar isso. Tá lá: entre em contato, faço isso, em 6 horas eu trago o seu amor de volta. Quem já viu isso? Em 6 horas, hein? Rápido. Tá vendo? Tem umas que diz que devolve o dinheiro se não voltar. Você tá vendo aí? E a pessoa vai lá na inocência, né? Vai na inocência, pessoal. O mal não se desfaz com mal. Se o casamento algo se deu mal, é porque alguma interferência espiritual entrou. A gente sabe disso. Porque eu disse, Jesus veio para restaurar. Como é que desfez? Como é que acabou o casamento? Como é que acabou a família? Algum mal entrou. Jesus veio para trazer cura. Como é que a enfermidade entrou? Então o mal agiu na vida da pessoa e acabou destruindo a pessoa, a casa, a família. Então só Jesus restaura. É por isso que ele veio para desfazer as obras do diabo. Olha o que diz em João capítulo 10, em versículo também 10. Coloca aí. João 10, em versículo 10 também. Veja o que diz aqui, ó. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a missão dele. O ladrão aqui prefigura quem? A imagem do diabo. É essa a imagem dele. Aí Jesus está dizendo: e eu, Jesus, vim para que tenham vida e tenham com abundância. Você está vendo? E quanto mal vem para desfazer, para destruir, para roubar, para acabar, Jesus veio para trazer vida. E vida com abundância. Então não tem como desfazer o mal de onde veio o mal. Não tem como, vai amarrar a pessoa mais ainda. Agora ela desfaz o mal quando ela vai para Jesus. E uma coisa interessante, além, né, a Mariana, esse testemunho que eu mostrei para você, e essa mulher da história, uma coisa que eu achei muito legal, é que as duas, tanto a mulher aqui do fluxo, a mulher aqui da doença espiritual que andava curvada,
como a Mariana, as duas estavam na igreja. As duas foram para a igreja. As duas. Né? Tem pessoa que diz assim, ó, olha só que interessante. Ah, se for para ir à igreja e ser igual aquele irmão, eu não vou. Porque a pessoa acha que ela tem que ser perfeita. Essa é a visão que transmite o mundo. Então diz, se eu for para a igreja para ser igual àquela pessoa, eu prefiro não ir. Você já ouviu isso aí, não já? A pessoa está fumando, diz, se eu for para a igreja para o irmão continuar fumando e com aquele irmão ali, eu não vou, prefiro não ir. Mas está errado. Se eu for para a igreja para igual aquela irmã ali ou aquele irmão que bebe, eu não vou. Mas está errado esse pensamento. Sabe por quê? Porque se a pessoa não for para a igreja, lá fora, quem é que vai libertar? Onde Jesus vai libertar alguém lá fora? Jesus vai libertar dentro da igreja. Essa mulher aqui, de 18 anos, onde que ela encontrou a cura? Fora ou dentro da igreja? Dentro da igreja. Foi justamente num sábado. Já pensou se ela tivesse desistido? Ela, eu estou doente, eu não vou mais na igreja não. Porque não está acontecendo nada. Eu continuo doente. Eu continuo andando abaixado. Tem muita gente que diz, eu busquei tanto na igreja para parar de fumar, não consegui, eu não vou mais não. Aí seria aquele dia que você ia ser liberto e você não veio mais. Né? A pessoa não veio. Eu não consegui livrar-me da bebida, do álcool, eu não vou mais não. Porque as pessoas começam a encher a cabeça dela. Você vai para a igreja, você bebe ainda, hein? Você vai para a igreja, ainda você fuma. Você vai para a igreja, ainda você faz isso. Aí a pessoa diz, é verdade, né? Eu vou parar de ir na igreja, porque não está acontecendo nada. Já pensou se essa mulher que há 18 anos, que frequentava a sinagoga, tivesse pensado assim? Ela teria sido liberta? Ela teria sido curada? Se a Mariane, por exemplo, tivesse ido na macumba, né, num terreiro, ela teria amarrado mais ainda a sua vida. Mas ela foi justamente na igreja. E ela não parou, a mãe dela continuou buscando por ela. A mãe dela fazia campanhas e campanhas na igreja. Estava lá, buscando por ela. E o milagre aconteceu. Então, esses pensamentos que as pessoas falam aí, né? Se for para a igreja, ir para a igreja para ser igual aquela irmã, eu não vou não. Está errado. É aí que você tem que vir. Porque é justamente aqui que Jesus vai trazer a libertação. É justamente aqui que Jesus vai trazer a cura. Lá fora eu te garanto, você nunca vai ser liberto. Lá fora você nunca vai parar de fumar. Lá fora você nunca vai parar de beber. Lá fora você não vai ser curado, nem curada. Mas aqui dentro sim. Aqui dentro você vai ser liberto, vai parar de beber, vai parar de fumar, vai parar de se drogar, vai ter seu casamento, a sua família restaurada e vai ter a sua vida com saúde aqui dentro, porque é aqui que Ele opera um grande milagre. Ele opera na igreja. Não vai com esse pensamento não, que você está errado. A mulher entrou. Volta lá para o texto, Lucas capítulo 13, versículo 10. A mulher entrou num dia de sábado, como ela fazia todo sábado. E justamente esse dia que ela entrou, de um dos dias do sábado, Jesus estava dentro da igreja dela. Fazendo o quê, pastor? Pregando. Jesus estava pregando, está lá. Verso 10. E ensinava, Jesus estava ensinando na igreja que essa mulher congregava. Que essa mulher era membro há 18 anos com essa doença espiritual. Está lá. E ensinava Jesus na igreja dos judeus. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. 18 anos estava ali, na igreja. E não deixava de buscar. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, Jesus vem da mulher. E Jesus não viu a mulher. Jesus viu o demônio que estava nela, a enfermidade que estava nela. Enquanto todos os membros da igreja, o líder da igreja, o ancião, não viu o demônio, Jesus viu. Jesus viu justamente nesse dia que ele estava ensinando. E está lá, e vendo a Jesus, chamou a si, e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Sabe o que Jesus está dizendo?
hoje acaba esse sofrimento, hoje eu mando embora esse demônio, espírito de enfermidade, e hoje eu te dou a cura. Não vale a pena ficar longe da igreja, porque é aqui que você vai ser liberto e vai ser curado. Versículo 13, e impôs as mãos sobre ela, e logo o que aconteceu? Endireitou-se e glorificava a Deus. Jesus pôs a mão nela, mandou o demônio embora de enfermidade, e ela que andava 18 anos assim, ó, ela começou a endireitar-se e olhar para cima, coisa que ela nunca fez há 18 anos. Já pensou se ela tivesse faltado nesse dia? E aí? O que teria acontecido? Você acha que seria curada? Teria perdido a bênção. Está vendo aí? Se ela tivesse faltado justamente no dia que Jesus entrou na sinagoga dela. Quem crê que Jesus está aqui? E Jesus está aqui, Ele está te libertando, te curando de todas as enfermidades. Ele está te abençoando. Não deixe de vir à igreja, porque é aqui que você vai encontrar o seu milagre. Se coloquem de pé. Podem aplaudir o Senhor Jesus. Não deixe de vir à igreja. A mulher teria perdido a bênção, né? Teria perdido a bênção se ela tivesse deixado de vir. Está vendo aí? Você diz, pastor, já estou lá há tanto tempo e não encontrei a cura ainda. Continue. Continue. Pastor, estou tanto tempo e não parei de fumar ainda. Continue. Continue. Né? Tem muita gente que diz, se for para ir à igreja, para ser igual o irmãozinho, a irmãzinha, eu não vou. Porém, como eu disse lá fora, Jesus não vai endireitar ninguém, mas aqui dentro vai. Lá fora, Jesus não vai curar ninguém, mas aqui dentro vai. Porque aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa dele. Aqui entra bandido e sai daqui transformado. Aqui dentro entra ex-prostituto, prostituta e sai daqui transformado. Aqui entra o aidético, canceroso e sai daqui curado. Aqui entra o desempregado e sai daqui empregado. Aqui entra o perdido e sai daqui encontrado e salvo. Aqui entra o marido, a mulher, o filho, a filha, a família destruída e sai daqui restaurado. Aqui entra aquele que quer a presença de Deus e sai daqui cheio da presença de Deus. Pode vir com todos os sofrimentos e todos os tormentos, que aqui Jesus vai aliviar. É na casa dele que ele vai aliviar. Você crê que Jesus alivia? Ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Quem crê que Jesus alivia? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará repouso para a vossa alma. Você crê na palavra de Deus? Que Deus te abençoe. Pastor, eu ouvi essa palavra, falou muito ao meu coração. E eu quero a presença de Jesus. Eu quero que Jesus entre em minha vida, transforma meu coração, o meu ser. Eu quero ser uma nova pessoa. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador? Levante a sua mão. Eu vou orar. Pastor, eu já recebi Jesus, mas eu estou afastado. Tem alguém afastado do caminho do Senhor? Levante a sua mão que eu vou orar por você que está afastado ou afastada da presença de Deus. Tem alguém? Não tem ninguém? Tem alguém ainda que não é batizado nas águas depois de adulto? Levante a mão. Pastor, eu não sou. A sua família é batizada? Você é batizado, jovem? Você é batizado nas águas? Igreja evangélica? Amém. Pastor, eu fui batizado. Tem gente que é batizado na católica e não é válido o batismo da católica, tá? Agora, se você foi batizado na igreja evangélica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por imersão e tendo consciência, é válido. Alguém batizou na igreja católica e não batizou na igreja evangélica? Tem alguém assim? Quer dizer, a pessoa acha que foi batizado na igreja católica e não foi. Todos já são batizados nas águas e na igreja evangélica? Amém. Então coloque a mão à altura do seu coração. Deixa eu orar por vocês.